Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma oportunidade, para mais um vídeo. Tenho certeza que vai ser muito instrutivo. Eu nem sei quantos WhatsApps, e-mails, chamadas de telefone eu recebi comentando um pequeno vídeo do senhor Rodrigo Silva, arqueólogo da seita adventista do sétimo dia. Nunca antes eu recebi tanta gente perguntando sobre este vídeo dele. Eu vou passar aqui para a gente poder depois, juntos, fazermos uma rápida análise. Preste atenção no que ele vai falar, e é importante observar que ele, de maneira veemente, descarta uma possibilidade que, ao meu ver, parece-me muito mais adequada à interpretação de Mateus capítulo 4, sobre a questão da tentação, do que é que ele vai colocar. Mas escute e depois a gente volta para comentar. Vamos lá. A ação que Jesus estava na Cidade Santa, quando de fato ele não estava, fica esquisito. Parece que o diabo criou uma ilusão e iludiu Jesus, como uma droga faz com um drogado que vê alguma coisa que não existe. E a Bíblia não fala que o diabo fez parecer que Jesus estava lá. Também não acredito que ele poderia criar uma ilusão de ótica que enganasse Jesus. Ele não teria capacidade para isso. Então eu chego a crer que isso aqui foi literal. O diabo pegou Jesus no colo e Jesus estava tão fraco que não resistiu nem ao voo de Satanás. Já pensou? Ser carregado nos braços pelo diabo? Aquele que tinha poder para expulsar demônios, nesse momento, não poderia resistir ao colo do diabo. Que inversão, que paradoxo. Ai, ai, Jesus não resistiu ao colo do diabo. Bem, vamos ler o texto? Vamos ler a passagem? Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo, no caso, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, e aqui está o texto que ele usou, o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E o que ele está falando é que Jesus estava no deserto, então conduziu Jesus até a cidade. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou, e aqui eu peço que você preste atenção no texto, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa última parte do texto 10 e 11, você pode observar que Jesus manda Satanás embora, Satanás deixa a presença de Jesus ali, e vem os anjos e o servem. Mas observa que em todo momento Jesus está no deserto. Tá? Agora veja, por que eu sou justamente defensor da tese de que houve um trabalho de ilusionismo? Olha que interessante, vamos à Bíblia, porque veja que ele conjecturou, ele usa um texto lá que fala que Jesus foi levado. Ele usa só esse texto, ele não faz uma análise paralela, uma conjectura. E vejam, parece-me que esta teoria, que não é só o Rodrigo Silva que acredita, ela é bem frágil e ela coloca Jesus numa situação um tanto absurda. Imagine a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, sendo carregado no colo por Satanás. É uma coisa muito esquisita. Mas por que eu defendo a tese justamente que ele discordou, que ele
de cara já descartou a tese do ilusionismo. Vamos à Bíblia, olha lá, 2 Coríntios 11:14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, vejam, senhoras e senhores, transfigurar, fazer ilusionismo é uma obra do diabo. Ele é mestre nisso. E convenhamos, Jesus estava debilitado, frágil. Se tem uma coisa que a nossa mente faz é colocar peças, né? Por exemplo, as pessoas que estão sedentas e famintas nos desertos, elas veem em visões oásis. Isso é cientificamente provado já. Entendeu? Então, ter uma alucinação diante do estado, depois de 40 dias sem comer e beber, não é nada fora do comum. 2 Tessalonicenses 2:9, olha o que diz a Bíblia. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está falando do anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, de novo, sinais, prodígios de mentira, ou seja, ilusionismo. Olha lá, Apocalipse 13:14. Está falando do anticristo, do diabo. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Aqui é uma besta fazendo propaganda da outra, mas tudo uma ação do diabo. E, de novo, o ilusionismo. Mas agora o texto-chave que vai desbaratar essa tese aí do Rodrigo Silva e de outros, de que Jesus foi carregado pelo diabo. Olha aí. O próprio texto de Mateus 4:8, que eu mandei você prestar atenção na hora da leitura. Diz o texto, novamente o transportou, no caso, o diabo é o mesmo texto anterior que o Rodrigo Silva havia citado do templo. O transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Pera. Que monte é esse que dá para ver? Vamos pensar os reinos da época de Jesus. Do Egito, a lua crescente, né? Do Egito ao Golfo Pérsico. Vamos pensar nesses reinos. Que monte é esse que dá para ver todos esses reinos? É óbvio que não existe esse monte. É óbvio nesse texto que Jesus não foi transportado literalmente, mas sim ele foi transportado mentalmente, no sentido de uma ilusão. Foi de uma maneira ilusória. Porque como é que ele ia contemplar todos os reinos da terra? E aqui eu estou resumindo do Egito ao Golfo Pérsico, aquela lua crescente, quando a gente estuda geografia bíblica. Eu estou apenas resumindo esses reinos, do Egito ao Golfo Pérsico. Que monte seria esse capaz de ser tão alto para se ver todos eles? E como é que poderia haver, vamos supor que tivesse um monte alto o suficiente? O que ele fez? Ele botou um binóculo, uma luneta para o Senhor Jesus olhar e ver os reinos? Obviamente que isso aqui é uma ilusão. O diabo passou aos olhos de Jesus uma ilusão de todos os reinos da terra. E eu digo mais, ele até fez previsões da glória que esses reinos poderiam ter caso o Senhor Jesus aceitasse a proposta dele. Então, assim, para mim, é muito tranquilo analisar o texto de Mateus capítulo 4 e entender como um trabalho de ilusão que o diabo fez aos olhos de Jesus para lhe trazer as propostas de tentação. E se você observar, logo quando ele faz a primeira tentação do pão lá em cima, no versículo 3, ele pega uma pedra, ele mostra uma pedra para Jesus e já pede para ele transformá-la em pão. De novo, ele está trabalhando com o que Jesus está vendo. É os sentidos humanos que ele está trabalhando. Então, ali você já observa que ele quer trabalhar com a fragilidade de Jesus. E ele vai usar a sua perícia, a sua perspicácia em quê? Em ilusionismo. Se tem um cara bom em ilusão, em fraudar as imagens, em fraudar as coisas, é o diabo. Que ele se transfigura em anjo de luz. Ele é um ser caído, depravado,
e estou falando no sentido bíblico, e ele é uma criatura sem forma e vazia. Ele está desfigurado. Mas ele, quando aparece, ele aparece com beleza, com formosura. Então, de novo, ilusionismo. A Bíblia está deixando claro que ele faz sinais e maravilhas ilusionistas, fraudulentas, mas ele faz. Então, para mim, texto e os contextos paralelos deixam claro que aqui nós temos o Senhor Jesus diante de visões propostas pelo diabo. Apenas isso, tá certo? Lamento essa visão do Rodrigo Silva de imaginar o Senhor Jesus sendo carregado pelo diabo. Mas, repito, isso não é só uma interpretação dele, tem outras facções teológicas que pensam como ele. Isso é lamentável. E no Adventismo ele tem um certo quê com o diabo, né? Porque o diabo quase se arrependeu, o diabo quase voltou para o céu, diz a Ellen White, e agora o diabo carregou Jesus. Então, assim, no final das contas, os nossos pecados vão ser tirados dos céus e colocados nas costas do diabo. Então, para o adventista, o diabo é quase um corredentor. Eles têm esse quê com o diabo, né? Essa exaltação ao diabo. Tem até uma figura que os adventistas usam muito, Jesus tirando uma queda de braço com o diabo, como que se Jesus fosse equiparável ao príncipe das trevas e Jesus estivesse no mesmo nível que ele. Obviamente que não. Jesus é Deus e o diabo não esteve e nunca estará no mesmo nível de Jesus. Tá bom? Então estou respondendo aí às dezenas de WhatsApps, e-mails, até SMS eu recebi, e além de telefonemas para explicar esse vídeo aí. Então a minha opinião é que Jesus ali, o diabo colocou ele diante de visões. Ele mostrou o templo, ele mostrou os reinos, tá? Então ali era visões, nada mais que visões, tá bom? Se gostou do vídeo, divulgue, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.